Agora nós temos uma entrevista ao vivo, vamos conversar com o médico pediatra, Dr. Guilherme Vernaschi. Bem, vamos conversar com o Dr. Guilherme porque nós estamos num período de queimadas. Temos noticiado diariamente aqui no programa, através de vídeos, fotos e relatos dos ouvintes e telespectadores, focos de queimada na zona rural da capital, no interior do estado e inclusive na zona urbana. Isso provoca problemas respiratórios. Tem muita fuligem entrando pelas portas e janelas, muita fumaça no ar, dificuldade de respirar. Como o doutor Guilherme Vernaschi é pediatra, eu queria saber dele qual o impacto disso na saúde de crianças e adolescentes. Muito boa tarde, doutor Guilherme. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde. Então, como você disse muito bem, né, esse momento é um momento em que temos esse quadro preocupante, muito preocupante. A própria Organização Mundial de Saúde reforça isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria está super preocupada nesse momento, e que não só no Piauí, mas como em diversos estados do nosso país, a gente tem observado esse monte de queimadas, né? E a queimada produz a fumaça, e a fumaça, por si, produz dois produtos que são extremamente tóxicos, que fazem mal para as crianças, né? O gás carbônico, que só teria problema se a criança tivesse contato diretamente ali no local da queimada, e as partículas que são inaladas pelas crianças. Como você também disse muito bem, em casa a gente vê a fuligem, né? A gente vê aquele pozinho preto, mas a gente não vê o que vem depois daquilo, né? Que são partículas muito pequenininhas, a gente chama de partículas finas, bem pequenininhas mesmo, bem microscópicas, e essas partículas entram pelo nariz da criança e vão para o pulmão, acometendo não só dali da pontinha do nariz até lá dentro do pulmão, mas todo esse caminho por onde ela passa, que a gente chama de vias aéreas, né? Tanto superiores quanto inferiores, aqui na parte de cima e na parte de baixo. E essas partículas, elas vão se juntando e vão grudando ali nesse caminho por onde ela vai passando e vão causando diversos problemas. A gente vê as crianças nessa época do ano com quadro de alergias, a gente vê crianças com os olhos irritados, a gente vê as crianças com o nariz entupido, criança com o narizinho escorrendo, e aí depois já começa a vir sintomas um pouquinho mais preocupantes, a tosse, a febre. Então, inicialmente, a gente pode ter um quadro leve de uma criança só com o nariz entupido, mas podemos chegar até quadros bem mais graves. Dr. Guilherme Vernaschi, e criança, por exemplo, que tem asma, aí é mais complicado ainda porque a própria vida dela tá em risco. Com certeza. Então, assim, falamos dos sintomas, agora vamos falar dos quadros mais preocupantes, né? Então, quando uma criança que é extremamente alérgica ou tem asma tem contato com essas partículas, né, o corpo dela vai reagir de tal forma que ela pode chegar a ter uma crise asmática no caso da asma. A crise asmática é uma doença potencialmente até fatal. Para algumas crianças pode chegar até a matar. Então, a pessoa que taca fogo lá em algum lugar no quintal dela, ou então na mata, ela não pensa que ela pode estar causando até um caso de alguma criança vir a falecer por causa disso. Também podemos, com essas partículas atingindo lá a parte mais de dentro do pulmão, lá no finalzinho lá do pulmão, podemos chegar a ter um quadro de pneumonia, que é uma outra doença muito grave, que a criança pode ter que ser hospitalizada, pode também vir a acontecer algo bem pior, né? Então, realmente, esses quadros de crise asmática e de pneumonia são as nossas maiores preocupações nesse momento, com certeza. Eu estou conversando com o médico pediatra Guilherme Vernaschi, falando sobre os efeitos das queimadas, da fumaça, da fuligem, da fumaça das pequenas partículas na saúde das crianças e adolescentes. E tem um problema adicional, que é agora no período do BR-Obró, que é o período mais quente do ano, a gente tem uma baixíssima umidade, né? Você tem uma umidade muito baixa, então tem um tempo muito seco, que normalmente, mesmo que não houvesse queimadas, já seria complicado, a garganta fica arranhando, você às vezes sangra do nariz. Isso aí é um fator complicador, doutor Guilherme? Com certeza, sem dúvida alguma, esses dois fatores associados são algo que faz com que as crianças tenham muito mais sintomas. Crianças, adolescentes, nós adultos mesmo, os idosos também são muito acometidos, né? A maior preocupação realmente sempre nos extremos, né? Desde as crianças pequenas até os idosos são as pessoas que são mais acometidas e que se sentem muito pior com isso.
Tanto é que uma das recomendações principais nesse momento, né, é que se coloque, se puder ter um umidificador em casa, seria excelente, mas quem não tem condições para isso, pode fazer algo muito simples, pode deixar toalhas molhadas na casa, pode deixar bacias de água, para que a gente possa ter um ar um pouco mais umidificado, para que diminua um pouco essa sensação ruim da secura, né, na garganta, no nariz, né, e que também, consequentemente, com o fato de ter essas vias aéreas, né, um pouco mais umidificadas, também consiga não permitir com que essas partículas entrem e quando elas entrarem também possa ter uma reação melhor. Outra coisa muito simples que pode ser feita, se hidratar bem. Então é muito importante que todas as pessoas bebam bastante água e que as mães ofereçam para os filhos constantemente bastante água nesse período aí dessa secura toda. Doutor Guilherme, e aqueles umidificadores que a gente aprendeu a usar de uns anos para cá? Um na sala, um no quarto, põe a água dentro, aí liga e ele fica jogando aquele vapor de água no ambiente. Sim, sim. Ele é recomendado? Sim, é fundamental. Se a pessoa tiver condições de comprar um umidificador, sim. Se ela não puder, como eu disse, pode estar colocando uma toalha molhada, uma bacia de água, mas quem tem a possibilidade de ter aquele umidificador que fica soltando aquela fumacinha, né, aquele vaporzinho, é super importante que o faça, sim. Se puder, vai ser muito importante. Todo mundo está usando máscara agora por conta da pandemia. Essa máscara, ela, além de proteger contra a Covid, também pode proteger contra os efeitos nocivos das queimadas? Sim, estamos passando por um período extremamente peculiar da nossa história, né? Todos nós aprendemos a utilizar máscara. A gente já via há muito tempo os asiáticos têm esse hábito, né? Nós aqui no Brasil não temos esse hábito, ou pelo menos não tínhamos. E aí, a partir desse momento em que começou essa pandemia, começamos a usar. E, sem dúvida alguma, é uma das formas que pode proteger as crianças da inalação dessas partículas. Claro que a gente tem que respeitar a idade adequada para o uso dessa máscara, né? Mas se a mãe puder estar colocando a criança com a máscara nesses momentos em que ela perceber, né, que está chegando aquele cheiro horroroso, né, da fumaça, é uma coisa muito importante. Outra característica dessa pandemia que também tem ajudado bastante nessa questão da prevenção da inalação da fumaça é o isolamento social. Então, quando as crianças saem menos para a rua, elas vão estar menos expostas também a essa fumaça, a esses fatores que fazem mal para ela. Então, estar dentro de casa também já colabora muito. Então, esses hábitos novos que a gente está adquirindo devido ao coronavírus também estão sendo importantes para proteger as crianças dessa questão da fumaça que está tendo nesse momento agora no nosso país. Doutor Guilherme Vernaschi, quando os pais devem levar as crianças ao médico procurar um pediatra? Lembrando que a automedicação nunca é um caminho, né? Perfeito, exatamente. Eu tenho sido muito perguntado sobre isso e realmente a automedicação é algo muito perigoso. Mesmo porque esses sintomas todos que nós falamos aqui, eles são comuns a diversas doenças, não só quando a criança inala fumaça. Então, existem gripes, resfriados, as próprias pneumonias, várias doenças que têm esses mesmos sintomas, dor de garganta, febre, uma tosse. Então, muitas vezes a mãe pode confundir. Então, é super importante que a mãe evite estar automedicando. Mas, claro, começou com uma coriza, com o narizinho entupido, começou com sintomas leves, se a mãe quiser, por exemplo, fazer uma nebulização, né, um aerosol, com aquela maquininha, aquele aparelho de inalação, ela pode fazer só com soro fisiológico, por exemplo, vai ajudar a umidificar as vias aéreas da criança e pode ajudar ela a melhorar daqueles sintomas iniciais. Mas a partir do momento em que ela começa a perceber que a criança já tem sintomas um pouco mais complicados, a tosse persistiu mais do que 2, 3 dias, a criança apresentou febre, pode estar cansadinha, algum sintoma que ela perceba que está um pouco mais evoluído daquele início, que eram sintomas mais leves, aí é importante procurar o pediatra da família, né, lá da confiança da família, ou um serviço de saúde geral, ou pronto-socorro, para que essa criança possa ser avaliada de uma forma mais adequada para poder discernir se é só um quadro mesmo de ter inalado um pouco mais de fumaça, uma reação alérgica, algo do tipo, para algo um pouco mais sério, como falamos antes, né, uma crise asmática, uma pneumonia, uma doença um pouco mais séria. Queremos agradecer ao médico pediatra Guilherme Vernaschi, né, do Sistema Apivida, que conversou conosco aqui sobre como prevenir aí problemas causados pela fuligem, pela fumaça das queimadas. Muito obrigado, doutor Guilherme, pela entrevista e uma boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, uma ótima tarde para você e para todos os espectadores. Um grande abraço. Muito bem. Vamos falar agora da primeira empacotadora de alimentos da Zona Norte de Teresina, sinônimo de qualidade, de produtos com segurança, porque tem empacotamento